Boa tarde. Meu nome é Beatriz Souza dos Santos, tenho 83 anos. Nasci em 1942 numa cidadezinha do interior que nem existe mais no mapa. Hoje, quero compartilhar com vocês uma história que guardei por muitos anos. Uma história de dor, mas também de muita superação. Antes de começar, se você está gostando desse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Isso me traz muita alegria, saber que minha história pode chegar a tantos lugares diferentes. A história que vou contar começa em 1950, quando eu tinha apenas 8 anos. Naquele tempo, a vida no interior era bem diferente do que é hoje. Não tinha luz elétrica em todas as casas. Não tinha água encanada. Muitas famílias, como a minha, viviam da agricultura de subsistência. Meu pai, Francisco, era um homem trabalhador, plantava um pouco de tudo: milho, feijão, mandioca. Minha mãe, Raimunda, cuidava de mim e dos meus 2 irmãos menores, o Marquinhos e a Regina, além de ajudar na roça, quando podia. Nossa vida era simples, mas era feliz. Lembro do cheiro do café que minha mãe fazia de manhã cedinho, antes mesmo do sol nascer. Lembro da risada do meu pai quando voltava da roça e brincava de esconder com a gente. Aqueles foram os únicos anos de paz que conheci na minha infância. Tudo mudou numa tarde de sábado. Meu pai e minha mãe tinham ido à cidade vender parte da nossa colheita. Como faziam todo mês, eu fiquei em casa cuidando dos meus irmãos, como de costume. Mas, naquele dia, eles não voltaram. Um vizinho chegou correndo na nossa casa. No final da tarde, o carro de boi que levava meus pais tinha tombado numa ribanceira. Ninguém sobreviveu. Do dia para a noite, eu e meus irmãos ficamos órfãos. Como não tínhamos outros parentes próximos, fomos separados. Meus irmãos, por serem ainda muito pequenos, foram levados para um orfanato na capital. E eu, por ser a mais velha, fui mandada para a fazenda do meu tio Benedito, irmão do meu pai, que vivia a uns 30 quilômetros dali. Lembro como se fosse hoje do dia em que cheguei na fazenda do meu tio. Estava chovendo e eu só tinha a roupa do corpo e uma trouxinha com algumas peças que consegui pegar antes de sair de casa. Meu tio era um homem alto, forte, de pouca palavra. A primeira coisa que ele me disse foi: aqui ninguém come de graça. Eu tinha apenas 8 anos, mas naquele momento entendi que minha infância tinha acabado. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, meu tio me acordou com um safanão. Vamos, menina, tem muito serviço esperando. Ele me levou para o curral, me ensinou a ordenhar as vacas e disse que aquela seria a minha primeira tarefa de todo dia. Depois da ordenha, eu tinha que ajudar a plantar, capinar, colher, carregar água do poço, cuidar das galinhas e dos porcos. Tudo isso antes mesmo do sol se pôr. As únicas pausas eram para um café ralo pela manhã e um prato de feijão com farinha no almoço. Minha tia, Olinda, não era má pessoa, mas vivia sob o jugo do meu tio e pouco podia fazer para me ajudar. Às vezes, quando ele não estava por perto, ela me dava um pedaço de rapadura ou um resto de bolo de milho. Eram pequenos gestos que me ajudavam a aguentar o dia. O pior não era o trabalho pesado, era a solidão. Eu não podia ir à escola como as outras crianças. Meu tio dizia que estudo não enche barriga e que eu estava ali para trabalhar. As únicas pessoas que eu via eram os trabalhadores da fazenda, todos adultos, e alguns vizinhos quando íamos à feira na cidade. Uma vez por mês, nas primeiras semanas, eu chorava todas as noites, escondida debaixo da esteira que servia de cama no quartinho dos fundos onde eu dormia. Chorava de saudade dos meus pais, dos meus irmãos, da minha casa. Mas, com o tempo,
As lágrimas secaram. Tive que endurecer para sobreviver. Os anos foram passando e o trabalho só aumentava. Aos 10 anos, eu já fazia praticamente todo o serviço da casa e ainda ajudava na roça. Meus dedos eram calejados, minhas costas doíam constantemente. E no verão, minha pele queimava sob o sol forte. Não tinha proteção, nem chapéu. Muitas vezes, eu não tinha nem calçado. Andava descalça pela terra quente, pelos espinhos, pelos pedregulhos. O que mais me doía era ver outras meninas da minha idade passando pela estrada de uniforme. Indo para a escola, elas riam, brincavam, carregavam livros, eu carregava baldes de água, feixes de lenha, sacos de milho. Elas tinham futuro e só tinha o presente, um presente de dor e trabalho. Meu tio nunca levantou a mão para mim, isso é verdade, mas suas palavras eram tão duras quanto tapas você lenta demain. Não serve para nada. Sua mãe te mimou demais. Cada palavra dessas me cortava por dentro. Com o tempo, comecei a acreditar nelas. Achava que realmente não servia para nada, além de trabalhar na roça. A única coisa que me dava algum alento eram as histórias que minha tia me contava. Às vezes, quando meu tio saía para beber na venda, histórias de princesas, de lugares distantes, de mulheres corajosas que mudaram seus destinos. Eu me agarrava a essas histórias. Como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira, elas me lembravam que existia um mundo além daquela fazenda, além daquela vida de servidão. Com 12 anos, eu já era do tamanho de uma mulher adulta, envelhecida pelo trabalho pesado e pela exposição constante ao sol. As poucas vezes que via meu reflexo no espelho quebrado do banheiro, mal me reconhecia. Via uma menina de olhos tristes e mãos calejadas. Com a pele marcada pelo tempo, muito antes do tempo, meu tio começou a me levar mais vezes à feira para ajudar a vender os produtos da fazenda. A feira era o único momento de respiro, de ver outras pessoas, de ouvir conversas diferentes. Foi na feira que comecei a sonhar com a possibilidade de uma vida diferente. Quando escutava as pessoas falando sobre a cidade grande, sobre empregos, sobre liberdade. Mas, por enquanto, isso era apenas um sonho distante, quase impossível. A realidade era acordar antes do sol, trabalhar até depois que ele se punha, dormir exausta e repetir tudo no dia seguinte. Uma infância roubada, uma vida de adulto forçada sobre os ombros de uma criança. E assim foram meus primeiros anos na fazenda do meu tio Benedito, anos que me marcaram profundamente, mas que também plantaram em mim a semente da resistência, que um dia me ajudaria a mudar o meu destino. Com o passar dos anos, a vida na fazenda do meu tio Benedito foi ficando cada vez mais difícil. Quando completei 13 anos, em 1955, ele decidiu que eu já estava grande o suficiente para assumir responsabilidades ainda maiores. Lembro como se fosse hoje, quando ele chegou de uma reunião com outros fazendeiros e me encarou com aqueles olhos frios que pareciam me atravessar. A partir de amanhã, você vai cuidar da plantação de fumo também. Os homens que contratei estão pedindo muito dinheiro. E você já come e dorme aqui de graça. Fumo era uma das plantações mais difíceis de lidar. As folhas precisavam ser colhidas uma a uma, com muito cuidado. Depois, secadas em galpões especiais. O trabalho com fumo deixava as mãos grudentas, com uma resina preta que penetrava na pele e não saía por dias. O cheiro forte impregnava nas roupas, nos cabelos. Parecia que entrava dentro da gente. Eu acordava às 4 da manhã todos os dias. Fazia o café para todos da fazenda.
alimentava os animais, ordenhava as vacas e depois ia para a plantação de fumo. O sol nascia, começava a esquentar minhas costas enquanto eu me curvava entre as fileiras de plantas. Não podia parar, nem para beber água, a não ser quando meu tio autorizava. Aos domingos, quando outros trabalhadores descansavam, eu tinha que lavar todas as roupas da casa na beira do rio, esfregar os assoalhos, fazer comida para a semana. Nunca tive um dia de descanso, de verdade, só à noite. Quando todos dormiam, eu conseguia um pouco de paz para mim mesma, mesmo exausta demais, para aproveitar aquelas horas. Foi nessa época que conheci a Helena das Dores, uma senhora que trabalhava na fazenda vizinha. Ela já devia ter seus 60 anos, cabelos brancos, rosto enrugado pelo sol. Helena das Dores vinha ajudar quando tinha muita colheita. Foi a única pessoa que realmente me olhou como gente naqueles anos todos. Numa tarde de 1956, estávamos colhendo mandioca juntas, quando ela percebeu minhas mãos tremendo de cansaço. Disfortunadamente, ela me passou um pedaço de pão de milho que tinha guardado no bolso do avental. Menina, você não pode continuar assim. Teu corpo ainda está crescendo. Precisa se alimentar direito. Foi a primeira vez em anos que alguém demonstrou preocupação comigo. Engoli o choro junto com o pão. Não podia mostrar fraqueza. Meu tio não tolerava a choradeira. Como ele disse, Helena das Dores começou a me ensinar coisas quando ninguém estava olhando. Me ensinou a identificar ervas medicinais para quando eu ficava doente. Já que meu tio nunca me levava ao médico, me ensinou a fazer pequenos curativos com folhas de babosa para as feridas nas mãos e nos pés, e me ensinou algo ainda mais importante: a ler. Isso mesmo. Foi com Helena das Dores que aprendi as primeiras letras. Escondido? Enquanto colhíamos ou descansávamos rapidamente durante o trabalho, ela tinha sido professora antes de perder tudo na grande enchente de 1940. Agora trabalhava nas fazendas, mas guardava consigo um pequeno livro que usava para me ensinar. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Menina, guarde isso na sua cabeça. M. 1957. Quando eu tinha 15 anos, aconteceu algo que mudou ainda mais minha vida. Meu tio casou sua filha mais nova, minha prima Sueli, que era apenas 2 anos mais velha que eu. Sueli sempre me tratou com desprezo, como se eu fosse menos que uma empregada. No dia do casamento dela, passei o dia inteiro na cozinha, preparando comida para os convidados, sem direito nem de participar da festa. Depois que Sueli se casou e saiu de casa, meu tio passou a me olhar de um jeito diferente, um olhar que me gelava a alma e me fazia dormir com um pedaço de pau debaixo da esteira. Por precaução, eu já não era mais uma criança. Tinha o corpo de mulher e percebi o perigo crescendo ao meu redor. Foi quando minha tia Olinda adoeceu gravemente. Uma pneumonia a deixou de cama por meses. Além de todo o trabalho que eu já fazia, passei a cuidar dela também. Dava banho, fazia chás com as ervas que Helena das Dores me ensinou, trocava os lençóis. Minha tia, mesmo doente, percebeu o jeito que meu tio me olhava. Humanoite. Quando fui levar um chá para ela, minha tia segurou minha mão com força surpreendente. Para alguém tão frágil: Beatriz, você precisa sair daqui. Meu Benedito não é homem de confiança quando está com cachaça no corpo. Quando eu me for, você não terá mais proteção nenhuma. Fiquei em choque. Nunca tinha pensado que minha tia, mesmo sem conseguir me defender abertamente, estivesse tentando me proteger de alguma forma. Mas para onde eu vou? Tia, não tenho dinheiro, não tenho ninguém. Ela tossiu forte antes de responder.
procure minha irmã em Belo Horizonte. A Noemia, ela trabalha numa fábrica de tecidos, faz anos que não nos falamos, mas ela tem bom coração. Minha tia morreu 2 semanas depois, numa madrugada fria de junho de 1950. E 8, não tive nem tempo de chorar sua morte. No mesmo dia do enterro, quando voltamos para casa, meu tio já estava bêbado e me mandou preparar janta para ele e para os homens que tinham vindo para o velório. A partir daquele dia, a situação piorou muito. Sem minha tia para impor algum limite, meu tio começou a beber mais. Chegava tarde da venda, chutando tudo pela frente, gritando. Em mais de uma ocasião, precisei me esconder no paiol de milho para evitar dia. Ele chegou particularmente alterado, bateu na porta do meu quartinho e disse que, a partir daquele dia, eu ia dormir no quarto que era da minha tia, para cuidar melhor dele. Senti meu sangue gelar. Sabia exatamente o que aquilo significava. Arrume suas coisas e passe para lá até amanhã. Ele ordenou, cambaleando de bêbado. Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando para o teto de sapé, pensando em todas as histórias que minha tia me contava, em todas as lições que Helena das Dores me ensinou. Pensei na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos que não via há anos, e tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Não ia me mudar para o quarto de minha tia. Não ia aceitar o destino que meu tio estava planejando para mim. Na próxima feira da cidade, eu fugiria. A feira acontecia uma vez por mês. Na primeira quinta-feira, faltavam apenas 9 dias. Durante esse tempo, fingi aceitar tudo. Passei para o quarto da minha tia, mas sempre arranjava uma desculpa para sair. Quando meu tio chegava bêbado, dizia que precisava verificar as galinhas, que tinha deixado roupa no varal, que precisava terminar o pão para o dia seguinte. Enquanto isso, preparava minha fuga em segredo. Costurei um bolso escondido dentro da saia, onde guardava as poucas moedas que conseguia pegar do troco da feira, ou que alguns fregueses me davam de gorjeta sem meu tio ver. Embrulhei uma muda de roupa e enterrei perto do portão da fazenda para pegar no dia da fuga. E o mais importante, decorei o nome da irmã da minha tia, Noemia. Esse nome se tornou minha esperança, meu objetivo. Na noite anterior à feira, mal consegui respirar de tanta ansiedade. E se meu tio descobrisse? E se eu não conseguisse encontrar a irmã da minha tia? E se me perdesse na cidade grande? Mas o medo de ficar era ainda maior que o medo de partir. Naquela fazenda, eu não tinha futuro, só tinha servidão. E a ameaça constante do que meu tio poderia fazer comigo, preferi enfrentar o desconhecido do que aquela certeza terrível. Na madrugada do dia da feira, levantei mais cedo que o normal, fiz tudo como sempre fazia. Preparei o café, alimentei os animais. Separei os produtos que levaríamos para vender. Meu tio nem percebeu nada diferente no meu comportamento. Para ele, eu era apenas um instrumento de trabalho, não uma pessoa com sonhos e medos. Quando chegamos à cidade, montamos nossa barraca como sempre. Eu organizava os sacos de feijão, os molhos de couve, as galinhas caipiras. Enquanto meu tio conversava com outros fazendeiros, a feira estava especialmente cheia. Naquele dia, era a época de colheita e as pessoas vinham de longe para comprar e vender. O movimento na nossa barraca não parava. Eu atendia um cliente atrás do outro, pesava mercadorias, recebia dinheiro, dava troco. Meu tio, vendo que tudo corria bem, fez o que sempre fazia. Foi encontrar os amigos na venda do seu Arlindo para tomar cachaça e jogar cartas. Vou ali rapidinho. Você cuida de tudo e não sai daí. Ele ordenou. Assim que ele dobrou a esquina, senti meu coração acelerar. Era agora
a chance que eu tanto esperava. Olhei ao redor para ter certeza de que ninguém estava prestando atenção em mim. Eu era só mais uma menina trabalhando numa barraca de feira, como tantas outras. Esperei mais alguns minutos, atendendo o último cliente. Quando não havia ninguém na barraca, simplesmente dei as costas e comecei a andar. Primeiro devagar, depois mais rápido, não olhei para trás nenhuma vez. Sabia que Shaul Rocha poderia perder a coragem. Passei pelo portão da fazenda, peguei meu pequeno embrulho enterrado e segui pela estrada de terra, batida. Na direção oposta, a que meu tio sempre ia, caminhei por horas, com medo de que alguém me visse e contasse para ele. Peguei atalhos pelo mato, me escondi quando ouvia barulho de carroças ou caminhões. Minha vida estava prestes a mudar completamente. Eu estava finalmente fugindo do meu cativeiro. Som apenas 6 anos. Algumas moedas no bolso e um nome, Noêmia, Belo Horizonte. Era pouco, mas era tudo que eu tinha. E, pela primeira vez em anos, sentia algo diferente crescendo dentro de mim. Esperança. Aquela fuga da feira foi só o começo da minha jornada. Caminhei por horas até chegar numa estrada maior, onde passavam caminhões e ônibus. Meu plano era conseguir uma carona até a cidade mais próxima. Depois, tentar chegar a Belo Horizonte de alguma forma. 1958. Uma menina de 16 anos viajando sozinha chamava muita atenção. Então eu precisava ser esperta. Sentei num tronco à beira da estrada, fingindo esperar alguém. Passaram vários caminhões, mas não tive coragem de pedir carona. E se o motorista conhecesse meu tio e se me levasse de volta, ou pior, se tivesse más intenções? O sol já estava começando a se pôr quando um caminhão de leite parou um pouco à frente de onde eu estava. Vi uma senhora descer do lado do passageiro e vir até uma árvore próxima para colher algumas frutas. Ela parecia ter uns 50 anos, cabelos grisalhos, presos num coque, rosto gentile. Tomei coragem e me aproximei. A senhora está indo para a cidade? Ela me olhou com curiosidade. Estamos indo para Santa Cruz. Por que Menina Santa Cruz era a cidade grande mais próxima. A cerca de 100 quilômetros dali. Era perfeito. Improvisei rapidamente uma história. Minha mãe está muito doente no hospital de Santa Cruz. Eu preciso chegar lá hoje. A senhora me examinou dos pés à cabeça. Eu devia ter uma visão deplorável. Saia puída, blusa remendada, cabelos desgrenhados, pés sujos de poeira. Mas algo no meu olhar deve ter tocado seu coração. Venha, nós podemos te dar uma carona. Meu marido entrega leite e estamos voltando para casa. Subir naquele caminhão foi como entrar num mundo novo. Era a primeira vez que eu andava em um veículo motorizado. O barulho do motor, o vento entrando pela janela, a velocidade com que as árvores passavam. Tudo me deixava maravilhada e assustada ao mesmo tempo. O casal se chamava Orlando e Aparecida. Durante a viagem, eles me ofereceram um pedaço de pão com queijo e uma garrafinha de leite. Foi o gesto mais gentil que eu tinha recebido em anos. Tentei disfarçar a fome, comendo devagar, mas meu estômago roncava tanto que era impossível esconder. Come, menina, você tá magrinha demais, disse Dona Aparecida, me passando mais um pedaço de pão. Durante a viagem, eles me perguntaram mais sobre minha família. Sobre a tal mãe doente, tive que inventar cada vez mais detalhes para manter a mentira. Me sentia mal por enganar. Mas o medo de ser devolvida para o meu tio era maior que qualquer remorso. Chegamos a Santa Cruz já de noite. As luzes da cidade me deixaram boquiaberto. Nunca tinha visto tantas lâmpadas, tantos carros, tantas pessoas. Era como se eu tivesse saído de um mundo em preto e branco para algo colorido. Qual hospital sua mãe está?
Perguntou seu Orlando. Meu coração disparou. Eu não conhecia nenhum hospital em Santa Cruz. Na verdade, não tenho certeza. Meu tio só me falou que era o hospital principal. Eles se entreolharam, desconfiados. Seu Orlando coçou a cabeça. Só tem 2 hospitais grandes aqui. Vamos te deixar na Santa Casa. Se não for lá, você pergunta onde fica o outro. Quando descemos em frente ao hospital, Dona Aparecida me entregou uma sacola com frutas e pão. Toma, para você comer enquanto espera notícias da sua mãe. Quase chorei de gratidão. Me despedi deles como um nó na garganta, sabendo que nunca mais os veria e que eles nunca saberiam quanto me ajudaram. Assim que o caminhão virou a esquina, me afastei do hospital. Não podia entrar lá. Alguém poderia desconfiar e chamar a polícia. Precisava encontrar um lugar para passar a noite e pensar no próximo passo. Andei sem rumo pelas ruas da cidade, fascinada e apavorada ao mesmo tempo. Vi lojas com vitrines iluminadas, pessoas bem vestidas entrando em restaurantes, carros modernos passando. Era como estar num filme. Eventualmente, o cansaço me venceu. Encontrei uma praça com alguns bancos e me sentei para descansar. Estava exausta da caminhada, da tensão, de toda a aventura do dia. Sem perceber, adormeci ali mesmo. Usando minha trouxa de roupa como travesseiro, acordei com alguém cutucando meu ombro. Era uma senhora de uniforme, uma guarda municipal. Menina, não pode dormir aqui. Onde estão seus pais? Não pensei 2 vezes. Eles morrerão. Tô indo para a casa da minha tia em Belo Horizonte. A guarda Franzio até está sozinha. Quantos anos você tem? 18. Menti. Tentando parecer mais velha, ela claramente não acreditou, mas algo em minha expressão deve ter despertado sua compaixão. Em vez de me levar para a delegacia, como eu temia, ela me indicou um lugar. Tem uma pensão para moças ali na esquina. Da Dona Lourdes, diz que a Jurema te mandou. Ela estava exposta a te ajudar. Aquela indicação mudou meu destino. A pensão da Dona Lourdes era um lugar simples, mas limpo, onde moças que vinham do interior para trabalhar na cidade se hospedavam. Quando cheguei lá, expliquei minha situação. Ou parte dela disse que era órfã. Queria ir para Belo Horizonte encontrar uma tia, mas precisava de um lugar para ficar até conseguir dinheiro para passagem. Dona Lourdes, uma viúva de uns 60 anos, me olhou com desconfiança no começo, mas quando mostrei minhas mãos calejadas e me ofereci para trabalhar em troca de hospedagem, ela aceitou. Pode ficar no quartinho dos fundos. Tem um colchão velho lá. Você ajuda na limpeza e na cozinha e pode dormir e comer aqui até decidir o que fazer. Foi assim que comecei minha vida em Santa Cruz. Trabalhava de sol a sol na pensão. Lavava, passava, cozinhava, limpava. Mas era diferente do trabalho na fazenda. Eu era tratada com respeito. Tinha horários para descansar. Comia na mesma mesa que as outras pessoas. E, o mais importante, ninguém me ameaçava ou me humilhava. As moças que moravam na pensão me ensinaram muitas coisas. Várias delas trabalhavam em lojas, escritórios ou casas de família. Me contavam sobre seus empregos, seu sonho, seus namorados. Foi com elas que aprendi a me vestir melhor, a arrumar meu cabelo, a me comportar na cidade grande. Dona Lourdes percebeu que eu mal sabia ler e me incentivou a continuar os estudos que Helena das Dores tinha iniciado. Ela mesma tinha sido professora antes de abrir a pensão. Eu passou a me dar roula anuat. Depois que terminávamos todo o serviço, menina inteligente como você precisa estudar, senão vai ficar a vida toda dependendo dos outros. Meu plano inicial era ficar na pensão apenas alguns dias
o suficiente para juntar dinheiro para a passagem até Belo Horizonte, mas os dias viraram semanas. E as semanas viraram meses. Quanto mais tempo passava, mais eu gostava daquela nova vida. Pela primeira vez, sentia que tinha um lugar no mundo, pessoas que se importavam comigo. Numa noite, 6 meses depois da minha chegada, Dona Lourdes me chamou para conversar na cozinha. Depois que todas as outras moças já tinham ido dormir, Beatriz, você nunca mais falou nada sobre ir para Belo Horizonte. Ainda quer ir. Fiquei em silêncio por um momento. A verdade é que eu tinha medo de partir, de enfrentar outra cidade desconhecida, de procurar uma pessoa que nem sabia se existia de verdade. Não sei, Dona Lourdes. Às vezes penso que talvez seja melhor ficar aqui mesmo. Ela sorriu, como se já esperasse essa resposta. Sabe, Beatriz, tem uma amiga minha que precisa de uma moça para trabalhar na loja dela, uma loja de tecidos no centro. Ela paga um salário bom e você pode continuar morando aqui, pagando um pouco pelo quarto. O que acha? Meus olhos se encheram de lágrimas. Um emprego de verdade, um salário próprio, era mais do que eu tinha sonhado. A senhora acha que ela me aceitaria? Eu nunca trabalhei numa loja, não sei mexer direito em caixa. Tenho certeza que sim. Você é inteligente, aprende rápido e ela está precisando urgente de alguém de confiança. Foi assim que, em fevereiro de 1959, comecei a trabalhar na loja de tecidos Primavera, da Dona Clara. Meu trabalho era organizar os rolos de tecido, atender os clientes, limpar a loja. No começo, eu estava nervosa demais, com medo de errar, de quebrar algo, de ser despedida. Mas logo peguei o jeito. Dona Clara era paciente e me ensinava tudo com calma. Os meses na loja foram um período de aprendizado intenso. Aprendi a lidar com dinheiro, a falar com pessoas diferentes, a me vestir adequadamente para o trabalho, mas o mais importante, aprendi a confiar nas pessoas novamente, a acreditar que nem todos eram como meu tio. Com meu primeiro salário, comprei um vestido novo, o primeiro da minha vida que não era de segunda mão, era um vestido simples, azul claro, mas, para mim, representava tanto, era a prova de que eu tinha escapado, de que estava construindo uma nova vida. Nos meses seguintes, continuei trabalhando na loja durante o dia e estudando com Dona Lourdes à noite. Ela insistiu para que eu me matriculasse num curso noturno de alfabetização de adultos que acontecia numa escola perto da pensão. Foi difícil no começo. Estar numa sala de aula pela primeira vez na vida, aos 17 anos, mas a vontade de aprender era maior que a vergonha. A vida seguia seu curso, tranquila e promissora. Quando algo aconteceu que abalou minha segurança, em um domingo, estava ajudando na feira da cidade, agora como cliente, não como vendedora. Quando vi um rosto familiar, era um dos trabalhadores da fazenda do meu tio. Ele não me viu, mas o simples fato de encontrar Luali me deixou em pânico. E se meu tio estivesse por perto? E se ele me encontrasse e me levasse de volta à força? Voltei para a pensão apavorada. Me tranquei no quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Todo o terror que tinha vivido voltou como uma enxurrada. Dona Lourdes, preocupada, veio ver o que acontecia. Entre soluços, contei toda a verdade para ela sobre meus pais, sobre como fui tratada na fazenda, sobre os planos do meu tio, sobre minha fuga. Ela ouviu tudo em silêncio, segurando minha mão. Quando terminei, me abraçou forte, como minha mãe fazia quando eu era pequena. Você é muito corajosa. Beatriz, não tenha medo. Ele não vai te encontrar aqui e, se encontrar, não vamos deixar que te leve. Você não está mais sozinha.
Aquelas palavras foram um bálsamo para minha alma ferida. Não estava mais sozinha. Tinha pessoas que se importavam comigo, que me protegeriam. Mas o medo de ser encontrada permaneceu. Nos dias seguintes, eu olhava por cima do ombro constantemente, evitava a feira e outros lugares movimentados. À noite, tinha pesadelos em que meu tio me arrastava de volta para a fazenda. Foi quando tomei outra decisão. Precisava ir para mais longa. Santa Cruz ainda estava perto demais da fazenda. Precisava ir para Belo Horizonte. Como planejei originalmente, lá, numa cidade muito maior, seria impossível para o meu tio me encontrar, mesmo que tentasse. Quando contei minha decisão para Dona Lourdes e Dona Clara, as duas entenderam. Ficaram tristes de me ver partir, mas sabiam que era o melhor para mim. Vou te dar o endereço da minha sobrinha em Belo Horizonte, disse Dona Clara. Ela trabalha numa fábrica de tecidos. Pode te ajudar a conseguir um emprego lá. Dona Lourdes me deu uma maleta pequena para levar minhas roupas. E Dona Clara me pagou um mês de salário, adiantado como presente de despedida. As moças da pensão se juntaram e me deram um broche bonito para colocar no vestido. No dia da partida, em julho de 1959, fui até a rodoviária, com o coração apertado de deixar pessoas tão boas para trás, mas também cheia de esperança pelo que viria pela frente. Quando o ônibus começou a se mover, olhei pela janela e vi Dona Lourdes acenando com lágrimas nos olhos. Prometi a mim mesma que um dia voltaria para agradecer adequadamente por tudo que ela tinha feito por mim. A viagem até Belo Horizonte durou quase 6 horas. À medida que nos aproximávamos da capital, a paisagem mudava. Mais casas, mais estradas, mais carroças e, quando finalmente avistei a cidade, fiquei sem palavras. Santa Cruz, que eu achava enorme. Parecia uma vila comparada a BH. Prédios tão altos que quase não se via o topo. Um mar de casas, até onde a vista alcançava, ruas cheias de gente apressada. Era 1959. Eu tinha 17 anos e estava prestes a começar mais um capítulo da minha vida. Desci do ônibus na estação central, segurando firme minha maleta e o papel com o endereço da sobrinha de Dona Clara. Não sabia o que me esperava, mas tinha certeza de uma coisa. Nunca mais seria aquela menina assustada da fazenda. Tinha sobrevivido aos piores anos da minha vida. E agora era forte o suficiente para enfrentar qualquer desafio. Belo Horizonte, em 1959, era um formigueiro humano. Nunca tinha visto tanta gente junta, tantos carros, tantos prédios. O barulho era constante. Buzinas, vozes, o ranger dos bondes nos trilhos. Desci na rodoviária com minha pequena mala, o endereço da sobrinha de Dona Clara e muito medo do desconhecido, pedi informações para uma senhora que vendia café numa barraquinha e ela me indicou como chegar ao endereço. Tive que pegar um bonde, o primeiro da minha vida. Fiquei parada na plataforma sem saber o que fazer. Observando as pessoas subirem e descerem com pressa, uma moça percebeu minha confusão e me ajudou. Primeira vez em BH, né? É sempre assim. No começo assusta, depois a gente acostuma. A casa da Teresa, sobrinha de Dona Clara, ficava num bairro operário na Zona Norte. Era uma vila com várias casinhas pequenas, onde moravam principalmente famílias de trabalhadores que vinham do interior. Quando bati na porta do número 27, eu tremia de nervosismo. E se ela não estivesse? E se não quisesse me receber? Teresa abriu a porta e me olhou curiosa. Tinha uns 25 anos, cabelos pretos, presos num rabo de cavalo, rosto simpático
Expliquei quem eu era e mostrei a carta que Dona Clara tinha escrito. Seu rosto se iluminou. Ah, você é a moça que minha tia mencionou. Entra. Entra. Acabei de fazer café. A casa era pequena, mas aconchegante. Uma sala que também servia de cozinha, um quarto e um banheiro no quintal, compartilhado com os vizinhos. Teresa morava sozinha, o que era raro para uma moça solteira naquela época. Me contou que tinha vindo do interior para trabalhar. Igual a mim, trabalho na fábrica de tecidos América há 5 anos. Não é fácil, mas paga as contas. Você pode ficar aqui até arranjar um emprego. A tia Clara me ajudou muito quando cheguei. Agora é minha vez de ajudar alguém. Nos dias seguintes, Teresa me levou para conhecer a região e me ensinou a andar de bonde, a encontrar os melhores lugares para comprar comida barata, a me virar na cidade grande. Ela também me falou da fábrica onde trabalhava. Eles sempre precisam de moças para a seção de costura. O trabalho é duro. Mas se você já trabalhou em loja de tecidos, tem chances. Na segunda-feira, fomos juntas até a fábrica. Era um prédio enorme de tijolos vermelhos, com chaminés soltando fumaça preta. Dezenas de pessoas entravam pelos portões às 6 da manhã, a maioria mulheres de todas as idades. No escritório da administração, Teresa me apresentou ao supervisor, um homem baixo e gordo, chamado S.R. Pereira. Ela tem experiência com tecidos. Essa Pereira trabalhava na loja da minha tia, em Santa Cruz. Ele me examinou com olhos críticos, como se eu fosse uma máquina que ele estivesse pensando em comprar. Sabe costurar em máquina industrial? Não, senhor, mas aprendo rápido. Ele coçou o queixo, pensativo. Podemos te colocar como auxiliar na seção de acabamento. O salário é menor, mas se mostrar aptidão, em alguns meses pode ser promovida para operadora de máquina. Foi assim que comecei minha carreira na fábrica de tecidos América. A seção de acabamento era onde as peças de roupa recebiam os últimos detalhes, botões, caças, etiquetas. Era um trabalho meticuloso que exigia atenção. Tinha que verificar cada peça, garantir que não tivesse defeitos, pregar botões perfeitamente alinhados. Trabalhávamos 10 horas por dia, 6 dias por semana, com apenas um intervalo curto para o almoço. O barulho na fábrica era ensurdecedor. Dezenas de máquinas funcionando ao mesmo tempo, supervisores gritando ordens, o apito que marcava o início e o fim dos turnos. Nos primeiros dias, eu voltava para a casa de Teresa com dores de cabeça terríveis. Minhas mãos, já calejadas pelo trabalho na roça, agora ganhavam novos calos. Nas pontas dos dedos, de tanto manipular agulhas e botões, mas era um trabalho honesto e, pela primeira vez na vida, eu recebia um salário justo pelo que fazia. Cada centavo que ganhava representava minha independência, minha liberdade. Morei com Teresa por 3 meses, até juntar dinheiro suficiente para alugar um quarto só para mim, numa pensão perto da fábrica. Era um quarto minúsculo, mal cabia uma cama e um baú para as minhas roupas. Mas será meu? Pela primeira vez, eu tinha um espaço que podia chamar de meu, onde ninguém me dava ordens ou me tratava mal. No final de 1959, fui promovida a operadora de máquina de costura. O trabalho era mais difícil, mas o salário melhor. Aprendi a operar aquelas máquinas industriais enormes, muito diferentes das máquinas domésticas. A velocidade era impressionante e qualquer distração podia resultar em acidentes graves. Vi vários colegas perderem pedaços de dedos naquelas agulhas vorazes. M1960 já estava completamente adaptada à vida em Belo Horizonte. Tinha feito amigas na fábrica.
principalmente outras moças que, como eu, vinham do interior em busca de trabalho. Nos domingos, único dia de folga, íamos passear na praça da estação ou assistir filmes no cinema do bairro. Foi num desses domingos que conheci o Vicente. Ele trabalhava na seção de manutenção da fábrica, consertando as máquinas quando quebravam. Era um rapaz quieto, de pouca palavra, filho de imigrantes portugueses. Nos encontramos por acaso numa quermesse da igreja do bairro. Ele me ofereceu um doce. Começamos a conversar e descobrimos que trabalhávamos no mesmo lugar, mas em setores diferentes. Vicente era diferente de qualquer homem que eu tinha conhecido. Gentil, respeitoso. Nunca levantava a voz. Começamos a nos encontrar nos domingos, sempre em lugares públicos como parques ou praças. Ele me contava sobre seus sonhos de ter a própria oficina mecânica um dia. Eu falava sobre meu desejo de estudar, de aprender a ler e escrever direito. M1961. Depois de mais de um ano de namoro, Vicente me pediu em casamento. Fiquei em choque. Casar nunca tinha feito parte dos meus planos. Depois de tudo que eu tinha visto e vivido, morria de medo de depender de um homem, de perder a liberdade que conquistei com tanto sacrifício. Preciso pensar? Vicente, é uma decisão muito importante. Ele respeitou minha hesitação. Durante semanas, não tocou mais no assunto. Continuamos a nos ver aos domingos, a conversar sobre outras coisas. Foi esse respeito que acabou me convencendo. Vicente não era como meu tio. Me via como igual, valorizava minha opinião. Decidimos nos casar no civil, numa cerimônia simples na prefeitura, com apenas alguns amigos como testemunhas. Não tínhamos dinheiro para festa ou vestido de noivo. Aluguei um vestido azul claro, o mesmo que comprei quando comecei a trabalhar na loja de Dona Clara, em Santa Cruz. No início, continuamos morando em lugares separados. Eu na pensão para moças, ele na casa que dividia com 2 irmãos. Juntávamos dinheiro para alugar nossa própria casa. Naquele tempo, era escandaloso um casal viver assim, mas não nos importávamos com os comentários. Em 1962, conseguimos alugar uma casa pequena na periferia de Belo Horizonte. Era longe da fábrica. Precisávamos pegar 2 ônibus para chegar ao trabalho. Mas era nosso primeiro lar. A vida de casada não era fácil. Trabalhávamos o dia todo. Chegávamos exaustos. Nos finais de semana, cuidávamos da casa, lavávamos roupa, fazíamos compras, mas era uma vida da nossa escolha, construída com nosso esforço. Vicente nunca tentou me impedir de trabalhar, como muitos maridos faziam. Pelo contrário, me incentivava a continuar. Dizia que eu era boa no que fazia. E, quando manifestei meu desejo de voltar a estudar, foi ele quem encontrou um curso noturno de alfabetização para adultos perto de casa. Você é inteligente? Beatriz merece mais do que passar a vida numa fábrica. M1963. Enquanto continuava trabalhando de dia, comecei a estudar à noite. Foi difícil no começo. Chegava em casa da fábrica, fazia um jantar rápido e saía correndo para a escola. Voltava quase à meia-noite, caindo de cansaço. Mas a alegria de finalmente aprender compensava tudo. A professora do curso, Dona Amanda, uma senhora de uns 50 anos, logo percebeu que eu aprendia rápido, me dava livros extras para ler, exercícios mais avançados. Em alguns meses, eu já sabia ler fluentemente e escrever com poucos erros. Números sempre foram mais difíceis. Mas, zum Apratitsa, também dominei as operações básicas.
No final de 1963, Dona Amanda me chamou para conversar depois da aula. Beatriz, você já está além do nível desse curso. Deveria fazer o exame de admissão para o ginásio. Com sua inteligência, pode ir muito mais longe. Fazer o ginásio eu, uma mulher de quase 22 anos, que mal tinha frequentado a escola primária, parecia um sonho impossível. Mas Vicente me incentivou, disse que acreditava em mim. Teresa também. Quando contei para ela durante uma visita, se tem alguém que pode conseguir, e você? Beatriz, depois de tudo que já enfrenta, o que é um exame de admissão? Em janeiro de 1964, fiz o exame para ingressar no curso ginasial noturno. Estudei por semanas, dormindo só 4 ou 5 horas por noite. Quando saiu o resultado, eu não conseguia acreditar. Eu tinha passado, era uma das 3 alunas mais velhas da turma, mas isso não me intimidava. Estava determinada a aproveitar essa oportunidade. Conciliar o trabalho na fábrica com os estudos era exaustivo. Muitas vezes, eu adormecia sobre os livros. Depois de horas tentando entender equações ou regras gramaticais, Vicente me ajudava, como podia. Mesmo tendo estudado só até o primário, fazia o jantar nos dias em que eu tinha prova. Me acordava quando eu cochilava estudando, me encorajava quando eu pensava em desistir. M1000. 964. Houve o golpe militar. Na época, eu não entendia direito o que estava acontecendo. De repente, havia soldados nas ruas. Algumas pessoas da fábrica desapareceram de um dia para o outro e todo mundo falava baixo. Com medo. Vicente, mais atento à política do que eu, tentava me explicar o pouco que entendia das notícias. A vida na fábrica mudou. Supervisores mais rígidos, proibição de conversas, revistas na saída. Qualquer reclamação era vista com desconfiança. Muitas colegas foram demitidas sem explicação. Apesar do clima de tensão, continuei estudando. A escola era meu refúgio. O lugar onde eu podia esquecer os problemas por algumas horas e simplesmente aprender, descobrir a literatura, a história, a geografia. Cada conhecimento novo abria uma janela para um mundo que eu nem sabia que existia. M1965. Fui promovida a supervisora da seção de acabamento. Era raro uma mulher ocupar esse cargo, especialmente tão jovem. Mas minha dedicação e meu conhecimento tinham chamado a atenção da gerência. O novo cargo trazia mais responsabilidades. Eu precisava garantir que as peças saíssem perfeitas, que as moças sob minha supervisão cumprissem as metas de produção. Era difícil equilibrar o trabalho e não ser dura demais com minhas colegas. Algumas não gostaram de ser supervisionadas por alguém tão jovem. Ouvi comentários maldosos, pequenas sabotagens, mas a maioria respeitava meu trabalho e minha ética. E eu sabia o que era estar no lugar delas, com as mãos doendo no final do dia. No final de 1966, descobri que estava grávida. Foi um misto de alegria e medo. Alegria por formar uma família com Vicente, medo de como isso afetaria meu trabalho, meus estudos, minha independência. A gravidez foi difícil, o trabalho na fábrica era pesado, ficar em pé. O dia todo fazia meus pés incharem. As aulas à noite se tornaram um sacrifício. Muitas vezes eu cochilava durante as explicações dos professores, mas eu estava determinada a não desistir de nada. Em julho de 1967, nasceu nosso primeiro filho, Carlos. Foi o dia mais feliz.
E mais assustador da minha vida. Quando a enfermeira colocou aquele bebê nos meus braços, prometi a mim mesma que ele nunca conheceria o tipo de sofrimento que eu passei. Ele teria uma infância de verdade, com brincadeiras, escola, carinho. Seria protegido e amado. A licença maternidade naquela época era de apenas 30 dias. Tive que voltar para a fábrica muito cedo, deixando Carlos aos cuidados de uma vizinha. Meu coração se partia todas as manhãs, mas eu sabia que precisava trabalhar. Os anos seguintes foram um turbilhão: trabalhar, estudar, cuidar de Carlos, da casa. Cada minuto do dia tinha uma ocupação, não sobrava tempo para descansar. Vicente me ajudava como podia, mas também trabalhava muito. Aos finais de semana, fazia bicos de mecânica para juntar dinheiro. M1968. Algo incrível aconteceu. Concluí o ginásio. Era a primeira pessoa da minha família a ter esse nível de educação. Na formatura simples, no pátio da escola, chorei ao receber o certificado. Pensava nos meus pais, que nunca puderam me ver estudar. Pensava no longo caminho percorrido desde a fazenda. Foi nessa época que tomei outra decisão que mudaria completamente meu rumo. Eu queria ser professora, queria fazer pelos outros o que Dona Lourdes, Dona Amanda e tantas outras pessoas tinham feito por mim. Abrir portas através da educação. Para me tornar professora, precisaria terminar o colegial e depois fazer o curso normal, que formava professores primários. Era um caminho longo, especialmente para alguém como eu, que trabalhava o dia inteiro e tinha um filho pequeno. Mas, quando contei meu sonho a Vicente, ele não hesitou. Se é isso que você quer, Beatriz, a gente consegue. Você já superou coisas muito piores. M1969. Me matriculei no curso colegial noturno. Carlos já tinha quase 2 anos e entendia melhor quando eu explicava que a mamãe precisava ir estudar. Mesmo assim, era de partir o coração quando ele chorava na porta querendo que eu ficasse. Mas eu sabia que fazia aquilo também por ele, para dar o exemplo, mostrar que nunca é tarde para sonhar. A rotina era brutal. Eu acordava às 5 da manhã, preparava o café, deixava Carlos com a vizinha, pegava ônibus para a fábrica, trabalhava até às 5 da tarde, corria para casa, dava banho e janta no meu filho, saía de novo para a escola. Voltava quase à meia-noite e ainda estudava mais um pouco. Nos finais de semana, além das tarefas domésticas, tinha os trabalhos escolares. Várias vezes pensei em desistir. As noites em claro, o cansaço, a culpa por não estar tão presente para o Carlos, tudo pesava. Mas, então, eu lembrava da fazenda, do quarto nos fundos, das humilhações, das mãos sangrando, das noites chorando, e encontrava forças para continuar. M1970. Uma mudança significativa aconteceu em nossas vidas. Vicente, que há anos economizava cada centavo e fazia bicos nos fins de semana, finalmente conseguiu abrir sua pequena oficina mecânica. Era um galpão minúsculo. Nos fundos de um posto de gasolina, ele consertava carros depois do expediente na fábrica e nos sábados. A oficina começou a dar certo. Vicente era excelente mecânico, honesto nos orçamentos, cuidadoso. Em pouco tempo, tinha mais serviço do que conseguia dar conta. No início de 1971, ele tomou uma decisão corajosa, pediu demissão da fábrica para se dedicar integralmente à oficina. Foi um período de incerteza. O salário na fábrica, mesmo não sendo muito, era garantido. A oficina tinha altos e baixos.
Houve meses em que mal conseguíamos pagar o aluguel, mas Vicente nunca perdeu a confiança de que tinha feito a escolha certa. Ele estava certo. Antes do fim de 1971, a oficina já estava estabelecida, com clientes fiéis e até um funcionário ajudando pela primeira vez. Desde que nos conhecemos, Vicente chegava em casa no mesmo horário todos os dias, podia jantar com a gente, brincar com Carlos antes de dormir. Em 1972, aos 30 anos, consegui me formar no colegial. Na cerimônia de formatura, vi meu marido e meu filho aplaudindo com orgulho. Mal pude conter as lágrimas. Era a primeira pessoa da família a completar aquele nível de educação. Pensei nos meus irmãos, que não via desde o dia em que fomos separados. Será que tiveram oportunidade de estudar? Essa pergunta nunca saía da minha cabeça. Onde estariam Marquinhos e Regina? Teriam sido adotados. Estariam bem, tentei obter informações sobre eles, mas sem sucesso. O orfanato ficou. Os registros eram confusos, mas eu não desisti de procurar. Los M 1973, me matriculei no curso normal, seria o passo final para me tornar professora. O curso era de dia, o que significava largar o trabalho na fábrica. Foi difícil. Aquele emprego era minha segurança, minha independência por mais de uma década, tem certeza. Beatriz, podemos esperar mais, juntar mais dinheiro. Sugar, Vicente. Preocupado, mas eu sabia que era o momento. A oficina dele estava indo bem o suficiente para nos sustentar. E Carlos já estava na escola, me dando algumas horas livres durante o dia. Se não aproveitasse, talvez nunca mais tivesse outra chance. O curso normal foi uma experiência completamente diferente. Pela primeira vez, eu não estava estudando só para obter um certificado, mas para realmente me preparar para a profissão que escolhi. Aprendia sobre psicologia infantil, métodos de alfabetização, história da educação. Cada aula era fascinante. Eu tinha certeza de que estava no caminho certo. Minhas colegas tinham, em sua maioria, 18 ou 19 anos. No início, me senti deslocada. Eu tinha 31. Era casada, com um filho de 6 anos, morava em bairro popular, mas logo percebi que minha experiência de vida me dava uma perspectiva única, enquanto muitas viam o magistério só como um passo antes do casamento. Eu entendia o poder transformador da educação. M 1974. Uma notícia inesperada mudou nossas vidas. Vicente foi procurado por um empresário que queria comprar sua oficina. O homem estava montando uma rede de oficinas pela cidade e ouviu falar bem do trabalho dele. A oferta era mais dinheiro do que jamais imaginamos ver na vida. Após muita conversa, Vicente aceitou vender. Não foi fácil. A oficina era o sonho dele, fruto de anos de trabalho, mas a oferta incluía mantê-lo como gerente, com um ótimo salário e horários mais regulares. Além disso, o dinheiro nos permitiria comprar nossa própria casa, algo que sempre sonhamos. Em julho de 1974, nos mudamos para nossa casa própria. Um sobrado simples, num bairro de classe média baixa, mas muito melhor do que qualquer lugar onde moramos antes. Pela primeira vez, Carlos tinha seu próprio quarto. Tínhamos um quintal pequeno onde podíamos plantar flores e hortaliças. Era nossa. Na primeira noite, sentamos na varanda depois que nosso filho dormiu, tomando café, observando a rua tranquila. Se alguém me dissesse, há 15 anos, quando eu era só um ajudante de mecânico, que um dia teria minha própria casa, eu não acreditaria. E ele disse,
segurando minha mão, e se alguém me dissesse, quando eu dormia num quartinho no fundo da fazenda do meu tio, que um dia eu seria professora e dona da minha casa, eu riria. Responde, foi um momento de pura gratidão, de consciência de quanto conquistamos, de quanto superamos. Em dezembro de 1975, me formei no curso normal, aos 33 anos. Finalmente era uma professora diplomada. Na cerimônia de formatura, quando recebi meu diploma, procurei Vicente e Carlos na plateia. Meu marido chorava. Sem disfarçar. E meu filho, agora com 8 anos, acenava sem parar. Aquele momento simbolizava não só minha conquista pessoal, mas a vitória de uma família inteira sobre tantas dificuldades. No início de 1976, consegui meu primeiro emprego como professora numa escola municipal da periferia de Belo Horizonte. Era uma escola carente, com poucos recursos, atendendo crianças de famílias muito pobres. Muitos dos meus alunos viviam em favelas, alguns não tinham nem sapatos para ir às aulas. Eu via neles o reflexo da menina que fui um dia. Não era um trabalho fácil. As salas eram superlotadas, o material didático escasso, a estrutura precária, mas eu estava determinada a fazer a diferença se eu, saindo de condições tão adversas, consegui chegar até aqui. Essas crianças também podiam sonhar mais alto. Eu me dedicava especialmente às que, como eu, não tinham apoio em casa. Chegava mais cedo para dar reforço, ficava depois do horário ajudando os que tinham mais dificuldade. Muitas vezes, usava meu próprio dinheiro para comprar materiais, lápis de cor, cadernos, livros de histórias, Emma 1977. Aconteceu algo que mudou minha vida novamente. Estava lendo o jornal de domingo quando vi um pequeno anúncio na seção de classificados. Procure informações sobre Beatriz Souza dos Santos, nascida em 1942, que viveu na região rural até 1958. Contatar Regina Ferreira pelo telefone. Meu coração disparou. Regina. O nome da minha irmã seria possível. Depois de quase 20 anos sem notícias, com as mãos tremendo, liguei para o número. Uma voz feminina atendeu. Expliquei quem eu era, que tinha visto o anúncio no jornal. Beatriz, minha irmã Beatriz. Não havia dúvida, era a voz da minha irmã mais nova. Marcamos de nos encontrar naquele mesmo dia, num parque perto da minha casa. As horas até o encontro foram as mais longas da minha vida. Quando finalmente a vi, reconheci imediatamente. Ela tinha os mesmos olhos da nossa mãe, o mesmo jeito de andar. Nos abraçamos e choramos por minutos inteiros, sem dizer nada. Regina me contou que ela e nosso irmão Marquinhos tinham sido adotados por uma família em Belo Horizonte. Tiveram uma infância difícil. Os pais adotivos eram rígidos e distantes, mas ao menos puderam estudar e crescer juntos. Marquinhos se mudou para o Rio de Janeiro anos atrás. Trabalha como contador numa empresa grande. Regina é enfermeira num hospital público. Nunca deixamos de te procurar. Beatriz, sempre soubemos que você foi mandada para a fazenda do tio Benedito, mas, quando finalmente conseguimos ir lá, anos depois, ele disse que você fugiu e nunca mais deu notícias. Contei toda a minha história. É fuga, Santa Cruz, Belo Horizonte, Vicente, Carlos, minha carreira de professora. Ela ouvia com lágrimas nos olhos, segurando minhas mãos. Você passou por tudo isso sozinha. Beatriz, me perdoa por não estar lá. Não tinha como. Regina, éramos crianças, separadas à força. O importante é que nos encontramos agora. A partir daquele dia,
Nossas vidas se entrelaçaram de novo. Regina virou presença constante em casa, criou uma relação linda com Carlos, que adorava a tia recém-descoberta. Conseguimos entrar em contato com Marquinhos, que veio nos visitar meses depois. Nossa família, despedaçada há tanto tempo, estava finalmente se reunindo. M1979. Tomei outra decisão importante. Voltaria a Santa Cruz. Queria reencontrar as pessoas que me ajudaram em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Dona Lourdes da pensão, Dona Clara. Da loja de tecidos, queria agradecer pessoalmente e mostrar como tudo que elas fizeram mudou meu destino. Vicente e Carlos me acompanharam nessa viagem. Era a primeira vez que eu voltava, desde que parti para BH 20 anos antes. Muita coisa tinha mudado, mas ainda reconheci algumas ruas. A praça, a igreja, encontrei Dona Lourdes já bem idosa, com quase 80 anos, ainda morando na mesma pensão. Agora, administrada pela filha, quando me viu à porta, com meu marido e filho, ela não me reconheceu de imediato. Então, aos poucos, seus olhos se iluminaram. Beatriz, aquela menina que fugiu da fazenda, não contive as lágrimas. Me ajoelhei ao lado de sua cadeira, segurei suas mãos enrugadas. Sim, Dona Lourdes, vim agradecer por ter me acolhido, me ensinado a ler melhor. A senhora mudou minha vida. Passamos a tarde inteira conversando. Contei tudo sobre minha trajetória. Apresentei Vicente e Carlos com orgulho. Ela ouviu tudo com lágrimas nos olhos. Eu sempre soube que você seria alguém na vida. Menina, tinha uma força dentro de você que poucas pessoas têm. Infelizmente, não pude reencontrar a Dona Clara. Ela tinha falecido alguns anos antes, mas visitei a loja, agora administrada pelo filho, e deixei flores em seu túmulo, sem ela, sem a indicação para a sobrinha dela, em Belo Horizonte. Talvez minha vida tivesse tomado outro rumo. Na volta dessa viagem, algo mudou dentro de mim. Era como se um ciclo tivesse se fechado. As feridas do passado não desapareceram completamente. Algumas nunca cicatrizariam por inteiro, mas agora faziam parte de uma história de superação, não apenas de dor. Percebi como cada pessoa que cruzou meu caminho, cada desafio que enfrentei, cada decisão que tomei, por menor que parecesse na hora, que me levou exatamente aonde estou. A menina assustada da fazenda, a jovem em fuga, a operária da fábrica, a estudante noturna, a professora. Todas essas versões são parte de mim, etapas necessárias da minha jornada. E Roja, aos 83 anos, olhando para tudo que vivi, posso dizer com certeza, valeu a pena. Cada lágrima, cada noite mal dormida, cada momento de dúvida e medo, tudo valeu a pena, porque no fim consegui o que parecia impossível, quebrei o ciclo de abuso e negligência, construí uma vida digna, criei um filho que nunca conheceu a fome ou o medo que conheci, ajudei centenas de crianças como professora, reencontrei meus irmãos perdidos. Minha história não é só minha, é a história de tantas outras meninas e mulheres que, como eu, precisaram lutar contra um mundo que tentava diminuir, colá-los, aprisioná-las. Algumas conseguiram escapar, outras não tiveram a mesma sorte. É por elas também que conto minha história hoje, para que saibam que é possível, por mais difícil que pareça, por mais escura que seja a noite. Existe um caminho para a luz. Se você que está me ouvindo agora passa por momentos difíceis, saiba que também pode encontrar esse caminho. Pode parecer impossível, como parecia para mim quando eu tinha 8 anos e dormia num quartinho dos fundos de uma fazenda, mas não é. Sempre há uma saída,
uma possibilidade de recomeço, uma chance de reescrever sua história, eu sou a prova viva disso. Obrigada por ouvirem minha história até o final. Espero que ela tenha tocado seus corações e mostrado que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a força do espírito humano pode prevalecer. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para sonhar. Nunca é tarde para ser feliz. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal.